Moçada, tudo bem com vocês? É um pouco frio, né? Mas estamos aqui para mais uma aula de direitos difusos. A nossa aula passada foi sobre a tutela do patrimônio público, um tema de grande relevância, mesmo porque, né, se a gente abrir os jornais para lermos as notícias, assistirmos TV, nós vamos ver que nós estamos num momento típico, né, de muita improbidade administrativa, não que em outros tempos não tivesse, né, isso já vem desde muito tempo, mas vocês podem aplicar, né, tudo aquilo que nós estudamos nos fatos que estão acontecendo atualmente. Então, fechamos, né, a tutela do patrimônio público e antes de falarmos do nosso próximo tema da aula de hoje, que é a tutela do direito à educação, eu queria comentar que eu já estou recebendo aí os trabalhos de vocês, né, pelo e-mail, já estou lendo, já estou corrigindo, e em breve eu já vou, à medida que eu for recebendo, eu vou colocando as notas no portal, tá? E outra coisa é que todo horário de aula de vocês eu estou de plantão, né? Para qualquer dúvida, tem alguns alunos que me chamam aí pela câmera do WhatsApp ou me mandam recados, mas eu quero ver se eu consigo realmente baixar com sucesso aí o meu Zoom até sexta-feira, que eu realmente não estou conseguindo, não sei se é incompatível com o meu computador e com o meu celular, mas para a gente falar um oi, né, tirar alguma dúvida aí sobre o trabalho ou sobre o próprio conteúdo, tá? E hoje a gente vai falar sobre o direito à tutela, a tutela do direito à educação, né? É um tema que sem dúvida nenhuma é muito importante. Antes, e até quando eu estava pensando sobre a aula de vocês de hoje, me vieram algumas reflexões. A primeira delas é de saber, né, de vocês o que vocês pensam, né, como está o acesso à educação nesses tempos de pandemia, e já de antemão dizer-lhes que eu penso que nós estamos vivendo um momento atípico, mas que com bons resultados, né? Nós está vendo aí uma somatória, né, de esforços, tanto dos professores quanto dos alunos. Então, eu acho que a gente não está tendo nenhuma perda, né, em relação à educação, mas vamos refletir sobre isso. Qualquer coisa me mandem aí um recadinho, coloquem no grupo, vamos bater um papo, tá? O segundo tema que também me veio quando eu fui falar de tutela educação foi de que informação gera educação. É até um tema que eu já tinha comentado quando nós estudamos a tutela do consumidor, quando nós falávamos, o consumidor ele só tem efetivamente uma informação adequada quando ele for educado para o consumo, né? Ou ter uma educação no sentido de ter informações adequadas, né? Para que ele possa fazer uma escolha real, uma escolha efetiva. Então, a educação, ela nos permite isso, né? Que a gente faça escolhas, porque com conhecimento, ou sendo bem educado, no sentido de termos informações certas, né, nos dá essa liberdade de escolha. Desculpa, viu, moçada? E um terceiro tema que me veio foi, já que nós estamos vivendo esse momento atípico e que o volume, né, de informações nas redes sociais aumentou muito, vamos fazer então desses momentos de informações fragmentadas virarem conhecimento, né? Então, qualquer post que vocês lerem ou até uma live sobre algum tema, vamos nos aprofundar, né? Estudar mais um pouquinho, buscar saber o que significa aquela palavra, qual é a fonte, né? Qual foi o o autor, né? Que disse alguma coisa sobre aquilo, se é uma poesia, uma letra de música, se é um artigo jurídico. Então vamos tentar fazer desse momento de informações fragmentadas educação, conhecimento, tá, moçada? E para isso
E para tudo, especialmente também para isso, contem comigo, qualquer coisa que precisar. Hoje nós vamos falar então da tutela do direito à educação como um direito difuso. E a gente começa, né, pelo artigo 6º da Constituição Federal de 88, que traz aí a educação como um direito social fundamental, né? A gente ouve muito falar, e é verdade, né? A educação, ela é a base do exercício da cidadania. Quando eu tenho educação de excelência, eu passo a conhecer mais sobre as coisas, né? Eu passo a ter mais acesso a informações e acesso aos meus direitos. E, portanto, eu exerço mais os meus direitos de cidadão, né? Então, disse que ela é a base para o exercício da cidadania. Tem um outro artigo também na Constituição, que é o 23, inciso 5, ele diz que é competência comum, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e do município proporcionar os meios de acesso aí à educação. E combinado com, nós vamos lá no artigo 227 da Constituição, que informa que é um dever, né, da família, da sociedade e do Estado assegurar, né, à criança, ao adolescente, ao jovem, né, com uma absoluta prioridade aí, o direito à educação, tá? O Brasil, moçada, ele é signatário de diversos atos internacionais, né, em matéria de educação, e nós temos alguns diplomas legais, né, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a Lei de Diretrizes e Bases, entre outras legislações que nós vamos aqui mencionar, tá? Bom, vamos falar sobre a educação e a sua natureza jurídica. O direito à educação é um dos mais relevantes direitos sociais que estampados aí na Constituição de 88, impondo, né, à administração pública o encargo aí de assegurar, né, com políticas públicas efetivas, né, não só no papel, mas o amplo acesso aí aos estabelecimentos de ensino. Então, o direito à educação, ela é indissociável da dignidade humana, né? Pois a gente diz que integra aí o que a gente chama de mínimo existencial, um mínimo existencial para que a gente viva com dignidade, entre outras coisas como saúde, segurança, alimentação. Nós temos aí também a educação, né? Então, a educação, ela é um direito fundamental, que é de natureza social. A sua proteção, ela ultrapassa aí a qualquer consideração, né, da existência de interesses meramente individuais, né? Se de um lado, né, a educação, ela constitui um bem individual, sendo alicerce para sua formação cultural, para a sociedade, ela representa a busca aí contínua, né, de um modo de vida caracterizado aí como um verdadeiro bem comum. Bom, moçada, como toda tutela, né, aqui também nós temos alguns princípios que se aplicam, né, que informam aí o direito à educação. O primeiro é o pluralismo de ideias, né, e de concepções pedagógicas, e a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Nós temos um artigo, que é o 206 da Constituição de 88, que fala sobre isso, né? Sobre essa liberdade de ensinar, dividindo o espaço com a liberdade de aprender dos alunos. Tá? Um segundo princípio que informa o direito à educação é a igualdade de condições para o acesso na escola. Né? Então, a igualdade em condições para o acesso, né, e permanência na escola, a coexistência de instituições públicas, né, e privadas de ensino e a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais é de muita importância, né? O acesso à educação em condições igualitárias, nós vamos ver aí a lei de cotas, e é até um tema que a gente também pode colocá-lo aí para, né, fazermos um próximo trabalho.
é uma das formas aí de realização concreta do ideal democrático. É justamente o acesso à educação em condições iguais, né? Um terceiro princípio é a valorização dos profissionais da educação. Isso é muito importante também. Tem um artigo que é o 212 da Constituição, que ele vinculou à educação, né, parte das receitas que são provenientes dos impostos. Então, 18% de arrecadação dos impostos da União e 25% dos estados e dos municípios. Então, nunca menos de 18% e 25% da arrecadação aí por meio dos impostos. Tá? E o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele prevê um fundo de manutenção e de desenvolvimento da educação básica e de valorização de profissionais da educação, que é o Fundeb, né? E ele determina que no mínimo 60% do fundo ele deve ser destinado ao pagamento dos profissionais do magistério, da educação básica, né, em efetivo exercício, tá? Além das receitas dos impostos que nós comentamos. E o artigo 211 da Constituição atribui à União uma função redistributiva, né, em matéria educacional, de forma, moçada, a garantir a equalização de oportunidades educacionais, que é proporcional ao número de alunos nos estados e nos municípios. Tá? Então, por isso que ele tem uma função redistributiva, de forma a garantir, né, as oportunidades educacionais proporcional ao número de alunos que cada estado e cada município tem. Tá? Um outro princípio é a gestão democrática do ensino público e do ensino privado. Nós temos aí no artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases, dispondo, né, que as normas de gestão democrática de ensino, elas devem ser definidas contemplando aí a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, né, e a participação também das comunidades escolar e local em conselhos escolares. Por isso que todos a FACS têm aí um representante de sala, né, porque vocês, alunos, também participam dessa gestão democrática do ensino, né? E também as pessoas da comunidade, elas também pertencem aí a conselhos escolares justamente para trazer quais são as necessidades da sociedade para que a escola possa tomar conhecimento, né? Um quinto princípio é a garantia de padrão de qualidade que está previsto pelo artigo 211 da Constituição, lá no parágrafo 1º, né, que determina que a União ela exercerá em matéria educacional uma função redistributiva, conforme nós comentamos, e também supletiva, tá? De forma aí a garantir uma equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo, né, uma qualidade de ensino. E um sexto princípio, que é o piso salarial nacional, né, para os profissionais da educação da escola pública. Então, nós temos uma emenda constitucional, que é a 53 de 2006, que foi criado aí o piso salarial nacional para os profissionais de educação escolar pública. E o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, estabeleceu como uma das suas estratégias, né, a valorização dos profissionais do magistério, né, das redes públicas de educação básica, de forma aí a equiparar o rendimento médio, né, ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do ano de 2020. Uma atualização progressiva. Eu até procurei saber como é que se estava aplicando, né? E no meio dessa pandemia tudo se paralisou, mas ainda nós estamos num momento de atualização progressiva em relação à equiparação, né, desse rendimento
médio aí de remuneração dos profissionais da educação básica, tá? Alguns estados, moçada, eles ainda pagam seus profissionais com vencimento abaixo do piso. Tanto que o Ministério Público, que é o órgão fiscalizador, né, ele tem que dar concretude aí à Constituição de 88, que determina que existe um piso mínimo, né, nacional. E o valor mínimo para uma carreira inicial é de R$ 950. Para 40 horas semanais, né? Que é o piso nacional. Então, que é um instrumento aí para a redução das desigualdades regionais. Esse valor, salvo engano, ele já aumentou, né, para 1.000 e pouquinho. Eu não sei exatamente, mas eu vou procurar saber, que ele saiu já dos 950 e acho que está 1.010, 1.020 esse piso para carreira inicial, que não é muita diferença, mas eu trago isso nas próximas informações, nas próximas aulas, tá? Bom, vamos falar sobre os sistemas federal, estadual e municipal de ensino, né? O dever do Estado de prestar o serviço de educação, ele exige a colaboração recíproca, né, entre os entes federados, que deverão atuar aí, cada um, né, na sua esfera de atribuição, mas de modo integrado, tá? Vamos falar sobre os níveis escolares. O artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases diz que a educação ela é composta da educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e a educação superior. A educação infantil é a primeira etapa da educação, né? A educação básica vão de crianças de até 5 anos de idade, né? Ofertada geralmente em creches até 3 anos e em pré-escola, né? De 4 a 5 anos. E o ensino fundamental, conforme o artigo 32 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, ele terá duração de 9 anos, né? E inicia-se com 6 anos de idade. O ensino médio, conforme o artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases, ele dispõe que este constitui a etapa final da educação básica, com duração mínima aí de 3 anos, né? E a LDB, ela destaca também como modalidade de ensino a educação profissional técnica, né, de nível médio, tá? Então, ela visa, né, preparar aí o estudante para o exercício das profissões técnicas. Tem um programa que chama Educação de Jovens e Adultos, né, que é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade aí dos estudos no ensino fundamental e médio aí na idade própria. Então, situação de jovens com idade apropriada para dar prosseguimento regular, né, a seus estudos, pretendem concluir aí o ensino médio em cursos supletivos e com isso ingressar aí mais cedo no ensino superior. Então não é raro, moçada, o deferimento de liminares, né? São decisões judiciais que autorizam aí, inclusive, a utilização do Enem como uma certificação de conclusão do ensino médio, né? Independentemente da faixa etária. E o artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases dispõe que o ensino superior né, cursos sequenciais, de graduação, de pós-graduação, cursos de extensão e cursos tecnológicos. Então, as 5 espécies são considerados ensinos superiores, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre educação indígena. A ONU, ela diz que nós temos mais de 360 milhões de pessoas que são indígenas, em cerca de 70 países, levando em consideração que nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? E tem um artigo na Constituição, que é o 210, que diz que serão fixados conteúdos mínimos, né, para o ensino fundamental
em língua portuguesa, assegurada a utilização aí das suas línguas e processos próprios de aprendizagem. A LDB, moçada, também ela fixa obrigações para a União no sentido aí de desenvolver programas de educação bilíngue, né, e intercultural aos povos indígenas, tá? Então, existem problemas lá que são comuns, né, nos povos indígenas, que é a falta de cuidados de saúde, o acesso limitado à educação, a pobreza extrema, né, a violação aí dos direitos humanos, entre outros, tá? Então, a oferta de programas de educação escolar às comunidades indígenas, né, até a metade do século XX, estava pautada aí pela catequização, tá? Aí veio a Constituição de 88, no seu artigo 210 e no 215, que estabeleceu, né, que serão fixados aí conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum, né, e respeito também aos valores culturais e artísticos, né? Então, a Constituição de 88, ela mudou todo esse paradigma aí da educação para os povos indígenas. Bom, moçada, a defesa do direito à educação como prioridade de atuação dos órgãos de controle. É senso comum da sociedade, né, que o direito à educação de qualidade ele deve ser garantido de forma prioritária pelo Estado, por ser fundamental aí ao progresso da pessoa humana, né? Na prática, a defesa do direito à educação de qualidade, ela não é um tema prioritário, infelizmente, aí para as instituições públicas, em especial, né, as de controle como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, os tribunais de conta, né, e o próprio Judiciário. Então, cabe a nós também, cidadãos, buscarmos a efetivação, né, de políticas públicas que tragam aí ensinos públicos de qualidade, tá? Educação de excelência, né? E a educação especial, que é nosso último tema, que está no artigo 208, que nós já tratamos em outras tutelas, como a do idoso e da pessoa com deficiência. No 208, a título de curiosidade, que da Constituição é o direito à educação inclusiva, né, das pessoas com deficiência. Então, impõe, né, esse artigo o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, né, na rede regular de ensino. Ele objetiva, moçada, promover essa integração social da pessoa com deficiência, colocando-a, né, a salvo aí de qualquer tipo de discriminação. Então, é a inserção, né, é dar à pessoa com deficiência o direito de conviver com pessoas que não possuem deficiência. Então, o Estado ele deve assegurar, né, um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Ou seja, não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar à educação básica, né, ao ensino público, ao ensino privado, e sim nós, né, sociedade, é que temos que nos adequar para recebermos essas pessoas que precisam de uma educação especial. Bom, então nós vamos parar por aqui hoje, né? O nosso próximo tema também é muito importante, que é a tutela, deixa eu pegar aqui, a tutela do direito urbanístico. É um tema muito bacana também. A gente vem falando sobre ele, mas qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até sexta-feira.